também, de certa forma, falar de atualidades. Porque o que acontece? Naquele bate-papo, como eu já disse, não sei se você viu o vídeo, eu fiz um específico sobre a questão da Ucrânia. Eu falei porque a gente tentar, né, a gente tem que tentar ser um pouco neutro, que é raríssimo. A gente, né, como eu disse, é uma palavra, às vezes é o tom da palavra quando é um vídeo como esse, a gente acaba se entregando, né? E a gente sempre tem um lado, obviamente, mas como eu disse, para ser honesto, até porque, né, com os alunos, eles vão fazer diversos vestibulares, nós não sabemos como é essa banca, então a gente tenta alertá-los para todas as possibilidades. E eu costumo dizer que eu gosto sempre de ser o advogado de acusação e de defesa, para que o aluno, então, tenha essa formação aí mais isenta, em função do propósito. Militância nós vamos fazer fora, né, fora daqui. A gente vai fazer num partido, no nosso dia a dia, a gente faz militância assim, vai a passeata, mas aqui não, né? Senão perde um pouco esse caráter e prejudica, como eu disse, o aluno para fazer um vestibular e às vezes tem uma postura não, e deve ser, né, tendente a não partidária. Opa, o Davi Terra entrou, muito prazer, Terra, você é um dos grandes mestres aí que eu cruzei aí na minha vida de professor, seja bem-vindo aí. Então, pessoal, como eu disse para vocês, os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos, ela também se deu de forma autoritária. Então, não sei como disse, até que ponto você já estudou esse ponto, mas enfim. Então, são 4 pontos principais nessa expansão na formação dos Estados Unidos. Os ingleses, né, as chamadas 13 colônias, ficavam ali no litoral do que hoje, por exemplo, é Nova York, se estendendo, obviamente, até o sul. Depois, quando houve o reconhecimento da independência, 1783, a Constituição foi redigida e eles negociaram com os ingleses, já deram uma expansãozinha ali para o oeste. Mas foi negociada, não vamos falar que foi anexada, não é? Depois teve também a compra da Louisiana, dos franceses, na época o Napoleão, precisando de recursos, negocia a Louisiana com os norte-americanos, também nenhum problema, foi compra, foi, né, diplomacia, enfim, foi negociado. Não vamos também dizer que foi uma anexação. Agora, o Texas e a Califórnia já foi diferente. Um confronto contra o México, 1845, anexa a região do Texas. E depois, 1848, logo na sequência, anexa a Califórnia. E a Califórnia que nós estamos falando não é o estado da Califórnia apenas, é uma região um pouco mais ampla. Depois você procura aí no mapinha, hoje é muito fácil, nos sites de busca, você encontrar esses mapas. Coloca lá, expansão dos Estados Unidos, expansão para o oeste, mapas, você vai ver um montão de mapas mostrando isso daí. E aí os norte-americanos chegaram na costa, né, na costa do Pacífico, por exemplo, que dá, inclusive, diga-se de passagem, aos Estados Unidos uma flexibilidade muito grande, inclusive do ponto de vista, óbvio, futuramente, militar, porque tem uma saída para o Atlântico, uma cara virada lá para a Europa, e tem outra, virada para o Pacífico ali, Japão e assim por diante, não é? Então, veja, então, diante dessa crise, a imprensa, geralmente ocidental, que recebe essas fontes de informações com esse viés mais pró-OTAN, pró-Estados Unidos, quer dizer, omitem um pouco esses históricos. E nós, historiadores, né, Davi é sociólogo, tem o pessoal aí da História Nossas Histórias que está acompanhando, nós temos essa função de dar as cutucadas, não é? E nós vamos buscar lá da história realmente resgatar esse histórico, final do século XIX, no caso, meado, né, do século XIX, melhor dizendo, para mostrar que os Estados Unidos não é esse paladino né, da justiça, os defensores dos fracos e oprimidos. Então, eles também tiveram esse lado imperialista, esse lado que anexou regiões e países vizinhos. E qual era o argumento? Esse que, por exemplo, a Rússia está alegando em relação à Ucrânia. Não, nós temos lá uma população russa, fala russa, tem afinidades culturais conosco, né, o Putin, e essa é a justificativa. Foi essa justificativa que o Hitler fez, por exemplo,
para ocupar os Sudetos, lá na Tchecoslováquia, que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Enfim, então, como eu disse, não tem mocinho bandido nessa história, né? Depende um pouco do que você está dizendo, o aluno que está fazendo o vestibular, está se preparando, ou como eu disse, apenas um amante da história, tem que ter essa perspectiva crítica em relação a isso.